Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Na vida existem caminhos que a gente não planejou percorrer e capítulos que só entendemos depois que passamos por eles. Alguns desses capítulos chegam silenciosos, outros chegam com um vento forte, capaz de mudar tudo ao redor. Mas em todos eles há sempre um detalhe, um gesto, uma lembrança, que nos mostram que Deus estava ali o tempo todo. Hoje nós vamos conhecer o testemunho da irmã Juscelina Miguel, uma história marcada por experiências que surpreendem, por respostas que chegam na hora certa e por momentos em que a fé se torna o único ponto de apoio. Por isso, prepare o seu coração, porque o programa Lição de Vida já está no ar. Juscelina Miguel da Silva nasceu em Recife no ano de 1961. Filha de Joaquim Miguel da Conceição e Ivonaldo Miguel da Silva, ela descobriu ainda cedo que Deus moldava o seu caminho de maneiras que jamais imaginaria. Entre lembranças que marcaram sua caminhada, silêncios que a fizeram refletir e acontecimentos que mudaram completamente o seu rumo, Juscelina percebeu que algumas respostas de Deus chegam de forma inesperada. Um testemunho de salvação, cura e transformação de vida que você acompanha agora no Lição de Vida. A paz do Senhor, irmã Juscelina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Amém. É uma alegria tê-la conosco e eu sei que Deus marcou esta noite para que vidas possam ser alcançadas através da sua história, através do grande milagre que Ele fez na sua vida. Fique muito à vontade, tá bom? Quero agradecer a Deus, primeiramente, por estar aqui, presente, por ter marcado este dia, para que pessoas que estejam onde estiver, escutem esse testemunho e para honra e glória do nome dEle, sejam cansadas. Agradecer ao nosso pastor, presidente, e por ter confiado, e a toda a equipe daqui que está aqui presente, ao nosso pastor Manassés, pastor de área. Sim. E que Deus abençoe cada um, e que cada um creia que estão nos meus joelhos. Amém. Amém. Que bênção. Eu já quero conhecer um pouquinho do começo da sua história, saber um pouquinho se a senhora nasceu num lar cristão, como é que foi, né, a sua infância, como é que foi o ambiente familiar em que a senhora cresceu, irmã Juscelina? Eu nasci num lar evangélico, ambiente evangélico, somos 6, éramos 7, logo bem cedo, uma Deus levou, está na glória, e 6 irmãos comigo, 6. E num lar evangélico, meu pai, minha mãe sempre cantando muito, orando muito, meu pai era maestro de coral, minha mãe também maestrina, e sempre que acordávamos era ouvindo hinos evangélicos, Cícero Nogueira, Mara Dalila, aqueles cantores da época. E a gente acordava assim. E à noite sempre, durante o dia, minha mãe era costureira, meu pai trabalhava e minha mãe em casa. Ela estava sempre cantando, orando, chamando todo mundo para cantar. E à madrugada, sempre de joelho, orando, pedindo a Deus pelos filhos, sempre orando. Eu sempre que lembro meu pai, lendo a Bíblia em casa, e minha mãe orando e cantando. E a gente sempre indo com eles para a igreja, tudo muito pequeno. Que lembrança linda, e né? nós íamos todos para a igreja logo cedo. Amém, irmã Juscelina. Além dessas lembranças que a senhora teve, a senhora tem lembranças específicas dos cultos domésticos, lembranças de ver seu pai orando nas madrugadas. Conte pra gente. Sim. Sempre que eu via meu pai e minha mãe eram orando. Minha mãe sempre nas madrugadas. Às vezes a gente acordava, a luz estava acesa, a minha casa tinha aquele telhado que era meia parede e a gente sabia que ela estava orando de joelho. E no outro dia eu não entendia que ela acordava e começava a fazer todo o trabalho. Disposta, sempre alegre, sempre cantando. E meu pai sempre lendo a Bíblia, sempre tocando os hinos, culto doméstico. Precisamente, eles não faziam com a gente, porque a gente é muito pequenos, e talvez não tinha tido esses pensamentos. Sei. Mas sempre estava orando e cantando, e eu aprendi muitos hinos, todos nós. Mesmo não sendo evangélica, depois, com determinado tempo, foi que eu vim aceitar Jesus mesmo, apesar de antes ir sempre para a igreja,
com eles, muito pequeno, mas eu sempre estava cantando hinos em casa. Na rua onde eu andava, minhas músicas eram sempre hinos. Sim, então isso me ajudou muito. Amém. A semente estava sendo plantada, né? Mas como a senhora relatou, crescendo mesmo estando na igreja, estando envolvida, aprendendo aí os hinos, ouvindo a palavra de Deus, a senhora chegou um certo momento que sentiu que foi se afastando, esfriando da fé, ou até mesmo não conhecesse a Deus plenamente como seu Senhor e Salvador. Conhecesse só de ouvir falar, né? Mas não andava com Ele, não é isso? Como é que foi aí esse processo de perceber, né? De acabar se afastando, enfim? Isso mesmo, irmã. Apesar de estar indo para a igreja, todos nós seis irmãos, mas a gente, só 2 continuaram firme. Eu não tinha Deus como meu Salvador. Eu não tinha reconhecido que Ele era o meu Salvador. E o tempo foi passando, a idade, e a gente foi se afastando. 4 dos irmãos foram se afastando. Já não ia mais para a igreja? Não participava de nada? Igreja. Parei de ir para a igreja muito cedo, acho que com meus 10 anos, de idade, 11 anos no máximo. Já não ia mais e só vim voltar à igreja depois de 60 anos de idade. Se afastou durante um bom tempo, né, irmã Juscelina? E como é que foi ver alguns irmãos firmes, né, na presença de Deus, indo à igreja, buscando, enquanto outros, inclusive a senhora, tomavam outros caminhos, acredito que com amizades, né, envolvidos com as coisas do mundo? Como é que foi para a senhora? Exatamente. 2 irmãs minhas continuaram. E junto com minha mãe e meu pai oravam, sempre oravam. E assim, a lembrança que eu tenho delas, sempre pregando, chegando alegre, cantando, os cultos, indo. E chamava a gente, vamos, vamos. E a gente não ia. E nós nos envolvemos com pessoas que não eram evangélicas. Claro, a gente tinha uma família evangélica que conhecia algumas coisas da Bíblia, conhecia como Deus trabalhava e não se envolvia profundamente no mundo lá fora, mas não conhecia Deus. Vivia e convivia com pessoas que não eram evangélicas, entendeu? Afastada do Senhor. Mas os seus pais, os irmãos convidavam, os cultos continuavam em casa. Como é que a senhora recebia esse convite? Recebia já com uma certa... Não quero de jeito nenhum, já tenho a minha vida, já fiz a minha escolha. Recebia com uma certa repulsa, digamos assim, irmã Juscelina? Como era? Sim, porque eu acreditava que por meus pais serem evangélicos, minhas 2 irmãs, quando eu morresse, eu também ia para o céu. Eu era filha deles. Então esse pensamento eu tinha. Eu achava que era uma ilusão de Jesus, eu já tinha aceitado. Para mim, eu tinha aceitado. Porque ele cuidava de mim, me dava tudo. Eu tinha uma família abençoada, os irmãos muito bons. Então, o que é que me faltava? Eu não entendia que eu precisava confessar, ter Ele no meu coração. Tem uma experiência pessoal, né? Pessoal, isso eu não entendia que tinha que ser desse jeito. Deveria ser assim, deveria aceitar Ele como meu único Salvador. Isso eu não tinha aceitado, mas eu achava que estava tudo certo. Então, eu não acreditava, não levava muito, considerava muito o que falavam. Precisava seguir os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor. Eu achava que isso tudo era passageiro. O céu, quando eu morresse, eu também iria, porque eles iam e eu também ia. E a reação dos seus pais, né, que eram referências, que estavam envolvidos, quando a senhora começou a esfriar e se afastar, como é que eles reagiram? Muito triste. Hoje eu vejo, né? Na época talvez eu nem visse, mas hoje eu fico pensando de meu pai, fiz tanto meu pai sofrer, tanto minha mãe sofrer. Senhor, a única esperança que eu tenho é que um dia eu vou vê-la. Ela vai dizer, minha filha, essa foi a minha filha. Oh, glória. Lá na terra. Mas eu hoje fico pensando, eu poderia tanto ter andado com eles, sempre como as 2 minhas irmãs andavam. Elas iam e a gente ficava em casa. E eu digo hoje, eu deveria ter aceitado naquela época, porque eu gostaria tanto que eles fossem vivos hoje, para que hoje eu pudesse caminhar com eles na igreja. Sim. Mas Deus levou, está na glória. Amém, mas vão se encontrar, com certeza. Eu sei, a minha esperança. Amém, irmã Juscelina. Havia uma promessa que Deus fez à sua mãe, que até então a senhora não sabia. E era uma promessa linda, uma promessa de salvação. Eu queria que a senhora falasse para a gente sobre essa promessa, como é que se deu, né, essa promessa. Sim, quando a gente se afastou toda da igreja, minha mãe, como eu lhe disse, sempre continuou orando. E Deus, um dia, no córrego do Botijão,
ela orando de joelho. Eu vim saber dessa promessa depois de crente, há 4 anos atrás, que sou evangélica. E através do meu cunhado e minha família e pessoas que ainda são vivas, eu lembro que sua mãe teve essa promessa. Ajoelhada num círculo de oração em Coque do Botijão, lá no Baixo da Cama, em Casa Amarela, Deus disse, mãe chorando muito para Deus salvar a família dela. E Deus disse, mulher, não choras. Nenhum filho teu vai se perder. Nenhum filho teu vai morrer sem salvação. Glória a Deus. Essa foi a promessa que Deus fez. E que eu só vim saber depois de 4 anos de evangélica. Durante o meu primeiro dia de evangélica. Sim. Durante 45 anos de vida que mamãe tinha tido essa promessa. Sim. Passaram-se 45 anos para que eu aceitasse o Senhor e aí viesse tomar conhecimento dessa promessa. Essa promessa. E com o tempo, essa promessa aparentemente parecia distante, porque a senhora passou muito tempo longe da casa do Senhor, muito tempo sem confessar realmente o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu acredito que as pessoas no entorno, não sei se algum parente que sabia da promessa, cria que um dia a senhora poderia estar ali. A senhora, depois que soube da promessa, ouviu falar disso, de alguém dizer, a sua mãe tinha promessa, nós orávamos por você também, mesmo ela tendo partido, orávamos por você e hoje estamos contemplando isso e deram glória a Deus por esse momento? Sim, minha irmã e meu cunhado que sabiam da promessa, dizia que sempre orava e escutava essa promessa e cria, mas achava tão distante. Dizia, meu Deus, minha irmã, eu não vejo ela evangélica, mas nunca, ela disse a mim, nunca deixei de orar. E quando eu fui na casa dela e disse que ia aceitar Jesus, e que foi outro episódio da minha vida quando aceitei Jesus, é outro momento que um dia eu ainda posso voltar a contar. E quando eu aceitei Jesus, que eu disse para ela, ela deu glória e disse, meu Deus, promessa cumprida. Porque foi aí quando ela teve certeza que a promessa de Deus não morre. Glória a Deus. Deus levou minha mãe na glória, está na glória, meu pai também. Eles morreram, mas a promessa de Deus é viva. É verdade. Irmã Juscelina, a senhora falou que se afastou durante muito tempo, né? Não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador durante muito tempo, estava afastada, porque acreditava que por seus pais serem salvos, a senhora iria para o céu. Mas Deus, como a gente falou, tinha feito uma promessa para sua mãe. Ele, de alguma forma, lhe cercava, usava pessoas para lhe dizer, lhe dar uma palavra que não eram da sua família, mas ele estava lhe cercando de alguma forma para que a senhora se entregasse para ele. Sim, quantos convites eu tive, quantos irmãos foram lá em casa fazer oração, como eu recebia as pessoas e tinha aquele momento de oração em casa, de cânticos. E quando eles entravam pela porta da frente, eu procurava fugir pela porta da cozinha. E eu sabia que quando via um crente, eu dizia, meu Deus, vem conversar comigo. E às vezes eu não conseguia escapar. E eu via aquilo e Deus sempre me dando de tudo e eu dizendo não. Nunca aceitei, sempre dizendo não. Todos os convites que a senhora recebia durante esse período negando. Negando, muitos, eram muitos. Era sempre em casa, minhas irmãs, pessoas crentes que vinham visitar a mamãe, fazer culto em casa. E eu dizendo não. E durante todo esse período a senhora não chegou a pisar mais na igreja de nenhuma forma, em nenhuma festividade que suas irmãs estavam participando, ou que seu pai, que era envolvido inclusive com música na igreja, lhe convidava, não pisou mais na igreja? Não, tinha essa resistência? Não, acho que me afastei em torno dos 10 anos de idade e até os meus 60 anos eu não sabia o que era igreja. Morava ao redor de muitas igrejas, Vasco da Gama, mas eu não ia para a igreja. Mas houve um momento em que Deus criou um caminho, talvez um caminho até difícil, mas os caminhos do Senhor, eles são perfeitos. Podem ser difíceis, mas são perfeitos. Para que a senhora pudesse ter um encontro real com esse Deus tão amoroso. O diagnóstico de um câncer, a gente pode dizer que foi um divisor de águas, né? Na sua vida espiritual, irmã Juscelina. E eu queria que a senhora nos contasse como é que foi receber essa notícia, que para qualquer pessoa é uma notícia muito difícil. Hoje eu dou glória a Deus. Aliás, desde o primeiro dia, depois que eu aceitei Jesus, eu dou glória a Deus por essa doença. Porque foi através dessa doença que Deus me tocou e fez eu reconhecer que só Ele podia me curar, me transformar e me levar para o céu. Quando eu recebi, a promessa da minha mãe continuava. Isso.
era viva. E um dia eu fui fazer um exame rotineiro, já tinha feito, e olhei, os exames deu tudo normal, mas demorei a levar para o médico. E quando eu voltei era outra médica, e ela disse, faça de novo. Quando fez, de novo, 6 meses depois do outro, eu não ia nem fazer. Mas o Espírito Santo acho que já falava comigo, faça. Sim. Porque a gente só fazia anual. Eu fazia dentro de 6 meses, e eu mesmo vendo e não tinha nada. Aí eu fiz de novo. Quando eu fiz, foi acusado câncer. Eu lembro que eu estava dirigindo quando eu vim para casa. Eu não sabia o que fazer. O chão fugiu dos meus pés. E eu disse, meu Deus, eu vou morrer. Fui para casa e fiquei calada, não disse a ninguém. Continuei trabalhando, eu trabalhava na época, hoje eu sou aposentada. E eu calada. Mas quando eu cheguei em casa, eu fui para o meu quarto. Eu conhecia a oração, eu via minha mãe orando. Sim. E eu fui para o chão e disse, Senhor, se tu me curar, eu vou te servir enquanto eu viver. Glória a Deus. E aí eu olhei para o céu, fui na varanda, olhei para o céu e disse, se tu me curar, eu vou te servir. Mas Deus não trabalha assim, irmã. Deus, o se é dele para a gente, não é da gente para ele. Ele é quem diz, me aceita e eu posso te curar. E aí, quando passou-se mais dias, a cirurgia não estava marcada, os exames todos acusaram o câncer e a cirurgia não foi marcada. Era a época da Covid, muito tempo, muita gente nos hospitais. E eu voltei para o Senhor, olhei para o céu, porque antes eu tinha ligado para um irmão para pedir oração, um irmão crente, para pedir oração. Nesse tempo, a senhora chegou a fazer o tratamento, a senhora recebeu o diagnóstico, fez essa oração de entrega, mas já começou a fazer o tratamento, tinha cirurgia, como foi? Não, iam marcar a cirurgia, ia ser guardado pelo telefone, mas quando era a época da pandemia, estava suspensa, entendeu? Já estava passando 15 dias. Então foi quando eu liguei para pedir oração, eu digo, vou pedir oração ao irmão crente, mas estava nessa época da pandemia, e ele muito revoltado com a pandemia e disse, nada, essa doença está matando tanta gente assim não. Essa doença, quem mata, quem está prestes a morrer, é quem está com câncer. Nossa. Quem está com câncer está condenado à morte. Eu estava ligando para pedir oração por mim, não tinha dito nada. Sim. Sabia que ele não queria tomar vacina, convenci ele a tomar vacina e calei. Foi quando eu fui para a varanda e disse, Senhor, eu estou aqui de volta e tu ouviste o que foi dito. Eu creio que tu podes curar. Eu estou entregando a tua alma, a minha alma a tu. E eu te digo, Senhor, se tu me curar ou não, eu vou te servir de todo jeito. Aleluia. Tu resolves se vai me curar ou não, porque eu creio que tu és o Pai, tu és o médico dos médicos, tu podes me curar. Mas a partir de hoje, se tu conheces o coração, tu estás conhecendo o meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu vou ser crente. Eu vou esperar a igreja abrir e vou confessar que te aceitei. E aí as coisas mudaram, irmã. Glória a Jesus. As portas se abriram, o hospital me chamou e eu orei e eu fui orar e disse, Senhor, eu não conheço nada da Bíblia. Eu vou precisar ir no hospital para saber da demora dessa cirurgia. E aí eu disse, eu vou abrir a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, eu disse, Senhor, me mostra um versículo que eu tenho dificuldade de entender. Me mostra e me explica direitinho se eu vou, porque eu só vou se tu mandar, se tu for comigo. E eu abri em Josué 1,9, que diz, não tomando Deus. Aleluia. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque onde tu for, eu estarei contigo. Glória. E quando eu li aquele versículo, eu disse, entendi tudo. Eu disse, Deus está mandando eu ir. Amanheci o dia, isso era 10 horas da noite. Eu tinha olhado o celular, a cirurgia não tinha sido marcada. Olhei o versículo, me animei, porque Deus mandou eu me animar. Sim. E eu fui no outro dia de manhã cedo. E aí, chegando lá, a senhora iniciou o tratamento, como foi? Saber o dia da minha cirurgia. Sim. Quando eu cheguei lá, o Senhor já tinha ido na frente. E aí, quando eu cheguei lá, o diretor do hospital que me atendeu, Deus abriu tudinho para mim. O diretor me recebeu, me levou até a secretária e disse, por que foi que a cirurgia de Juscelina ainda não foi marcada? Aí a secretária disse, Juscelina Miguel, eu já marquei.
Eu disse, marcou? Quando? Ele disse, marcou. Ela disse, 10h10 da noite. Eu tinha olhado o celular 10 horas e a cirurgia não tinha sido marcada. Ela disse, eram as 10h10 da noite. Aí eu lembrei de Daniel 9.2 e disse, aleluia. No princípio da sua oração desceu a ordem. Aleluia. Eu notei, eu vi que aí Deus tinha dito para mim, que naquela hora que eu estava orando, Deus estava dando uma ordem. Oh, glória. Eu tinha olhado o celular, não Aleluia. tinha cirurgia marcada. Era 10 horas quando eu olhei e me ajoelhei. 10h10, que eu disse, que horas? Quando eu olhei, disse 10h10, foi a hora que eu estava orando, irmã. Deus mandou uma ordem, marcou a minha cirurgia. Fiz a cirurgia, deu tudo certo, foi muito rápido. Amém. A doutora disse, tudo que não pode acontecer é você pegar uma infecção. E aí eu peguei uma infecção. A senhora pegou uma infecção? Primeira quimioterapia. Sim. Eu peguei uma infecção, eu tinha que tomar 6 quimioterapias e em cada quimioterapia 5 injeções para os ossos. Sim. Eram 6 quimioterapias e 30 injeções. A primeira quimio, na semana da primeira injeção, eu tinha dito assim, Senhor, não me deixa na cama, porque lá eu vi que as pessoas sofriam muito, vomitavam, cansavam. Tinha gente que nem tinha condições de tomar a quimioterapia. Eu dizia, Senhor, não me deixa numa cama, eu vou tomar a quimioterapia e vou para a igreja. E eu tomei a quimioterapia e fui para a igreja, círculo de oração. Lá junto, fui almoçar e eu não sabia, peguei infecção intestinal. E muita dor, 4 dias de infecção, achando que era químio. E Deus é tão grande, tão poderoso, porque era Ele que tinha que fazer o trabalho. Ele não permitiu que o médico botasse a mão para me curar, porque Ele fez eu esquecer que eu podia ir ao médico na emergência. Sim. E pedir socorro. Não, eu achando que era quimioterapia, como 4 dias depois eu teria a volta para oncologista, eu me aquietei. Eu não fui. Mas muita dor mesmo. E quando foi um dia, eu estava no círculo de oração e quando eu chegava eu dizia, Senhor, me sustenta, Senhor, me sustenta. E numa sexta-feira, depois de 4 dias, eu cheguei no meio do caminho em casa, dirigindo, e olhei para o carro, e olhei para o céu e disse, Deus, eu estou saindo do círculo de oração e não estou aguentando tanta dor, meu Pai. Me ajuda. Tu estás me castigando porque eu te aceitei agora. E tu estás assim, tu não tem ouvido a minha oração, Senhor. Me dá um sinal e tu escuta a minha oração. Me deixa chegar em casa. Aleluia. Glória a Deus. E Deus me fez chegar em casa. Em casa, quando eu penso que estou chegando, eu fiquei presa no elevador. Nesse dia, com muita cólica, muita dor, gritando, chorando. Sim. Pedindo a Deus um sinal que Ele estava me escutando. Porque eu era pequenininha. Eu disse a Ele, eu sou pequenininha e tu não estás ouvindo a minha oração. E eu fiquei presa no elevador. Aí me lembrei de Paulo e Silas. Deus faz a gente lembrar, o Espírito Santo faz a gente lembrar do que a gente lê. Porque eu tenho 4 anos de evangelho e 4 anos que eu leio a Bíblia todinha. 4 vezes lendo a Bíblia por ano. E eu disse, Senhor, me lembrei de Paulo e Silas, ficaram presos no elevador e começaram a cantar e orar. E eu me sentei no elevador e comecei a cantar. Eu estava com a Bíblia, estava vindo círculo de oração e ia voltar para a doutrina. Era na sexta-feira. E quando eu me sentei, comecei a cantar. E uma criança ouviu o meu cântico e disse, tem gente presa no elevador? Aí eu disse, tem, eu estou presa. Ele disse, a senhora está cantando? Eu estou ouvindo a senhora cantar. Como é que pode a senhora cantando presa? Aleluia, glória a Deus. E aí ele disse, vou chamar meu pai. E aí eu fui liberta do elevador, cheguei em casa, irmã. Nesse momento, Deus me deu uma tranquilidade, não tinha mais cólica, não tinha dor, não tinha nada. Mas quando eu abro a porta da minha casa, a dor também chegou comigo. E muita dor, e só fiz tomar banho e voltar para a igreja que era a doutrina. Sim. Chegando na doutrina, mesmo com dores, a senhora que passou tanto tempo sem ir para a igreja,
Mas depois que entregou a vida para Jesus, não tinha doença, não tinha nada que lhe impedia de ir à casa do Senhor. Não. Mesmo sofrendo dores, se arrumou, foi novamente para a doutrina. Chegando lá, Deus falou com a senhora. Novamente, eu disse, me segura, Senhor, que eu vou para a doutrina. E fui lá. E quando eu cheguei lá, assim, usando máscara, estava na época ainda, e eu usando máscara, mas o povo via eu chorar tanto, irmã. Chorava demais. A minha vizinha, minha colega do lado dizia, Deus, ajuda, Senhor, tua filha. E pela máscara, meu povo ia chorar muito. Nesse dia, eu, muita dor, olhei para o pastor, dando a pregação, e eu não aguentava mais. E eu dizendo, dá um sinal que tu escuta a minha oração. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! No final da pregação, o pastor olhou para mim e disse, filha, eu te vi. Aleluia! Tu estavas dirigindo. Tu olhasse para o céu e dissesse, Senhor, me dá um sinal que tu estás me escutando. Eu estou aqui e tu não me vê porque eu sou pequenininha, que tu não escuta a minha oração. Eu demorei a te aceitar e tu estás me castigando. Eu venho do círculo de oração, eu tenho orado, eu tenho cantado, eu sou tua filha. E eu sentindo tanta dor, me leva porque eu não aguento mais. E quando ele terminou de falar isso, ele fez, filha, tu não me visse, mas eu estava do lado do passageiro, sentado do teu lado. Tu não me visse, filha, mas eu te vi. Glória a Deus. E eu escuto a tua oração. E aonde tu for, eu estou contigo. Amém. E eu chorava, irmão, aí não era mais nem da dor. Era porque Deus estava ali dizendo que tinha ficado do meu lado e eu não tinha visto ele. Glória a Deus. E eu saí daquela igreja, o povo todo vendo aquilo. E fui para casa chorando tanto. Irmã Juscelina. Mas a dor também chegou. Chegou. Eu vou pedir licença à senhora, eu preciso ir para o intervalo. Eu sei que você de casa também está curioso e quer dar glória a Deus, né? Continuar dando glória a Deus através desse lindo testemunho. Fica com a gente volta já já. Deus vai continuar falando contigo aqui no Lição de Vida. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida. Foi bem rapidinho o nosso intervalo. Hoje nós estamos tendo a honra, a alegria de receber a nossa querida irmã Juscelina Miguel. Irmã Juscelina, antes de irmos para o intervalo, a senhora estava relatando que Deus falou fortemente com a senhora na igreja, falando que ouviu o seu clamor, a sua oração. E a senhora voltou regozijada para casa, mas chegando em casa, aquela dor também voltou. Mas foi um momento que Deus marcou com a senhora ali para fazer um milagre. Conte pra gente. Foi o encontro que Deus, mais um encontro que Deus me deu. Esteve comigo. Quando eu cheguei em casa, que eu abro a porta, a dor começa e muito forte. E eu passei aquela noite toda chorando, mas ao mesmo tempo lembrando que ele disse que estava comigo. Eu lembrava disso. Sim. Eu sabia que aquilo ia passar. Era um momento, porque ele tinha me dado o sinal que eu tinha pedido. E aí eu tentei dormir, não consegui. 3 horas da manhã, eu me ajoelhei no chão. Me ajoelhei não, eu caí nos pés do Senhor. Sim. Eu disse, Deus, eu estou morrendo. Eu não aguento mais essa dor. E minha família não está nem sabendo que eu estou morrendo. Eu não tenho condições nem de abrir a porta para me socorrer. Eu pensei que antes eu podia tudo, mas eu não posso nada. Eu sou dependente de Ti. Se Tu não me socorrer agora, eu vou morrer. Eu vou morrer sem ninguém saber, Senhor. Me ajuda, chega agora. Aleluia, glória a Deus. Abre um parênteses, irmã, e digo a Ti que está em casa, Tu que estás doente, estás cansado, estás oprimido, estás numa cama, estás numa cadeira, creia que Deus cura e Ele chega na hora certa. Ele tem hora marcada não, Ele chega na hora certa e Ele cura e só Ele pode te curar. Levanta daí e aceita o Senhor porque Ele vai te curar, Ele pode te curar. Aleluia. Aleluia. E aí quando eu clamei, chorando, gritando, irmã, desceu um líquido. Deus mandou bálsamo do céu e aquele bálsamo descia pela minha garganta, fazia shhh. Aleluia. E a dor ia passando e eu shhh. Deus, Jesus está passando.
A dor está passando, Senhor. E eu descendo aquele bastão, parecia uma torneira aberta na minha garganta. Glória a Jesus. E eu nem fechava a boca, eu dizendo, Senhor, Aleluia. está passando. E quando aquele líquido, aquele bálsamo, eu não sentia cheiro, eu não sentia gosto, mas a zoada do líquido eu ouvia perfeitamente descer, como se fosse uma torneira aberta. E quando chegou na minha região da barriga, passou completamente. E eu disse, Senhor, passou a dor. Na mesma hora, irmã Thalita, o Senhor me fez dormir. Eu dormi envergada, com medo de levantar o corpo, para que a barriga estava muito dolorida. Sim. E a dor não voltasse, porque eu não entendia que Deus tinha me curado. Eu pensava que aquele remédio que ele estava descendo ali, que era uma coisa que vinha do céu. Sim. E que tinha passado a dor. Era paliativa, era uma coisa paliativa que Deus estava me mandando, ia passar, ia voltar à noite, ia voltar a doer. Eu não entendia. Mas Deus não é Deus de paliativo, irmã. Oh, glória a Deus. Deus é Deus Aleluia. de cura. Ele cura. Ele é cura. Aleluia. Quando ele chega, quando ele marca a presença, ele cura. E tu que estás ouvindo, Deus pode te curar. Te entrega ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E eu fui dormir. E quando eu acordei dizendo, Senhor, passou. Eu vou para a emergência, porque à noite pode voltar a dor. E eu já estou medicada. E fui para a emergência. Cheguei lá, contei ao médico, o médico mandou fazer todo o exame de sangue e tudo. E quando fez todos os exames, depois de 3 horas eu esperando o resultado, ele me chamou e disse, a senhora ainda está com dor? Eu disse, não, essa noite passou. Ele disse, porque a senhora não tem nada. Não tem infecção no fígado, no rim, nada, no sangue. A senhora não tem infecção nenhuma. Aleluia. Eu disse, doutor, como pode? Eu com 4 dias de dor, cólica e desarranjo, muita dor. Ele disse, não sei o que fazer, mas você não tem nada, eu vou mandar a senhora para casa. Vou passar um remédio para você tomar à noite, se voltar. Eu disse, também não vou comprar um remédio. Aleluia, e fui embora para casa. Glória a Deus. E aí, 4 dias depois, eu fui para um oncologista. Sim. Certa que ela ia tirar a minha quimioterapia, que eu não aguentava. Eu já tinha desistido do tratamento. Quando eu comecei a contar ela, dizendo tudo, ela de braço cruzado, olhando para mim. Aí eu dizendo, doutora, eu quero que a senhora tire a minha quimioterapia, que eu não aguento mais. Ela disse, eu estou entendendo tudo que a senhora está contando. Eu só não estou entendendo como é que você está viva. Porque eu estou vendo os seus exames, Sim. Você não tem nada, não tem infecção nenhuma. A senhora pegou uma infecção muito forte. E eu não sei como a senhora está viva. A senhora é muito forte. Eu disse, eu não sou forte. Forte é o meu Deus, é aquele que eu adoro. Aleluia. Ele é minha fortaleza. Glória a Deus. Foi ele que me deu força e é por isso que eu estou aqui. Aleluia. Aleluia. E ela disse, Glória a Deus. eu não sei como a senhora está viva. Eu disse, foi Deus que me curou essa noite, doutora. A senhora acredita que Deus me curou? Porque essa infecção, se entrasse no meu sangue, eu morria. A senhora mesmo disse que eu não podia pegar. Mas Deus não permitiu que ela entrasse no meu sangue. Ele me curou. A senhora acredita? Ela disse, eu acredito. Eu falei, oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Porque o Espírito Santo, irmã, neste momento disse, Juscelina, Deus te curou. Foi nesse momento Foi neste momento. que a senhora teve a certeza de que estava curado. Foi um câncer de mama, não é, irmã Juscelina? E Deus fez uma grande obra naquele dia. Grande obra. Deus veio fazendo uma grande obra. Ele vem fazendo. Sim. Quantos milagres Deus tem feito na minha vida. Glória a Deus. E eu fico impressionada. Cada vez mais eu amo esse Deus. Eu digo, Senhor, quanto tempo eu perdi. E hoje eu peço tanto a Ele que me dê discernimento para compreender a palavra dEle, pregar em alma para Jesus. Oh, glória. É só isso que eu quero. As coisas espirituais. Amém, irmã Juscelina. Após a cura, né, maravilhosa que Deus operou em sua vida, ainda havia uma parte da promessa para cumprir. Promessa que Ele fez à sua mãe. A senhora entregou sua vida a Cristo. Ele fez um grande milagre, mas havia também uma parte de sua família, né, que não tinha entregue a vida para Jesus. Mas como é que foi, né, a começar a interceder por essas pessoas, principalmente pelo seu irmão, que a senhora via que estava longe dos caminhos do Senhor, mas que estava sob a promessa dele?
Sim, porque 2 já tinham aceitado durante os 40 anos e faltava eu e meu irmão, um irmão. E quando eu aceitei o Senhor, eu vi o perigo que é a gente fora dos caminhos do Senhor. E eu chorava todo dia, mas eu cria na promessa do Senhor. Ele me salvou e ia salvar o meu irmão. Mas quando, Senhor, eu tinha medo que meu irmão fosse sem mim. E um dia, no culto da evangelização, eu tinha convidado ele e meu sobrinho, que também não era evangélico, filho dele, Caio, com 16 anos ele tinha na época. Tinha convidado ele antes para escola dominical. Sim. E ele estava 1 ano na escola dominical, esse meu sobrinho, e ainda não tinha se decidido. E no dia do evangelismo, da festividade, eles 2 foram para a igreja. E foi um poder de Deus tão grande, 7 almas para Jesus. Bênção. E eu fui lá, onde eles 2 estavam, e preguei e perguntei se ele queria aceitar Jesus. Nenhum dos 2 quis. E naquele dia eu saí chorando tanto. Eu disse, Senhor, 7 almas, e meu irmão e nem meu sobrinho, Senhor. Chorei muito. E quando eu cheguei em casa, eu chorando, me ajoelhei e disse, Senhor, Tu sabes que eu não vou aguentar se meu irmão morrer sem salvação. Oh, Senhor, se é para ele morrer sem salvação, me leva antes, porque eu não vou aguentar, Tu sabes. Sim. E Tu prometesse a minha mãe. Salva meu irmão, salva meu sobrinho, meu pai. Só falta ele. Passou o tempo e quando foi um dia, num culto do PROAT. Sim. E orando, sempre pedindo. Durante o período, aí o meu sobrinho, na escola dominical, aceitou o Senhor. Oh, glória! Depois de 1 ano. Aí ele aceitou, Senhor, só falta meu irmão. Ele aceitou, foi para casa e nesse mesmo mês, um mês certinho, meu irmão volta para a igreja, num culto do PROAT. E aí eu só sabia uma coisa, era que só tinha uma certeza que Deus ia salvar meu irmão naquele dia, porque eu fiz jejum a semana toda, eu orei, eu cantei, eu não queria, eu só pensava nisso. E eu estava no PROAT, estava com um trabalho do PROAT de 4, 5 irmãs que vai recitar as coisas, né? Sim. E eu era uma das participantes, mas eu nem conseguia gravar em casa, era só pensando numa coisa, Senhor, Tu vai salvar o meu irmão. E nesse dia, no domingo de manhã, eu coloquei no caderninho de oração da escola dominical da nossa classe, Senhor, meu irmão hoje vem para a igreja, salva ele hoje. É hoje, Senhor. E botei lá no caderno de oração. E quando foi a noite que ele chegou, eu fiquei ali só orando, o tempo todo orando, Senhor, salva meu irmão, Senhor, salva meu irmão. E quando a pregação foi feita, o ministrante se afastou, eu achei que ele não ia fazer o convite. Eu olhei para o pastor, eu estava bem perto na cadeira, na banca, aí eu olhei para o pastor e disse, gente, ele não vai fazer não o convite, porque meu irmão vai ser salvo hoje. Aí o pastor, não sei se ele ouviu, mas ele pediu ao ministrante para ele sempre pede, né? O ministrante sempre espera, né? Isso, orientação. Né, a orientação do pastor. Aí ele fez o convite, irmã. E eu de cabeça baixa, não queria nem saber. Só orando, Deus, é hoje. Salva meu irmão, Senhor. Não deixa ele ir para casa sem Tu, meu Pai. Quando eu vi, irmã, foi um levante na igreja que todo mundo sabia do meu clamor. Aleluia. Um levante e eu lá de olho fechado, eu nem o via, só ouvi uma zoada. Meu irmão estava na minha frente. Aleluia. Tinha saído do banco lá do fim. Glória a Deus. E chegou onde estou aqui. E aí eu disse, Senhor, aí não vi mais o mundo. Desabou na minha cabeça, o povo tudo gritando, o pessoal que sabia, glorificando, o nome de Deus sendo glorificado. Foi tanta alegria. E meu irmão foi salvo nesse dia. Nesse mesmo mês, a tia dele, sim, do meu sobrinho, a sogra do meu irmão, foram 4 almas. Aleluia. Salva no mesmo mês. E hoje a senhora pode dizer que a senhora e a sua casa servem a Deus. Eu disse isso servem lá. Esse Deus maravilhoso. Testemunho, eu disse, agora eu posso dizer que eu e a minha casa serve ao Senhor. E mais de 50 anos da promessa do Senhor. A minha mãe foi cumprida há 2 anos atrás, que foi quando meu irmão aceitou Jesus. Que Deus 50 anos se passaram. Mas Deus, a promessa de Deus firme. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Queria que a senhora deixasse uma mensagem, né? Lhe pergunto, que lição a senhora deseja deixar para quem está passando por momentos difíceis, momentos que
estão deixando pessoas sem esperança. Talvez tenham ligado a TV agora, estejam nos acompanhando. Por favor, deixe uma mensagem para elas, irmã Juscelina. A vocês que estão aí, eu passei por esse processo de quimioterapia e sei como é difícil. Essa doença ninguém quer, mas a gente passa, Deus determina. E vocês que estão passando, creia tão somente no Senhor, porque Ele é médico dos médicos, Ele pode te curar. Tu que ainda não és evangélico, aceita Jesus, porque Ele pode te curar, se Ele quiser, Ele pode te curar, só Ele pode te curar. E tu que és afastada, como eu fui um dia, volta para o caminho do Senhor, porque a tua cadeira está lá. Porque Deus não só me curou, mas Ele escreveu o meu nome no livro da vida. E quer escrever o teu nome também. Então aceita o Senhor. Vem para os braços dEle. Ele está te chamando. Aceita o Senhor. E muita coisa Ele pode fazer. Porque Ele é o dono de tudo. E Ele pode te salvar, regenerar e levar para o céu. Amém? Oh, glória a Deus. Irmã Juscelina, a senhora participa do Círculo de Oração, é componente da comissão, né, ativa na obra do Senhor. Eu queria que a senhora relatasse para a gente alguma experiência marcante, né, do serviço a esse Deus que lhe salvou, que mudou a sua história. Conte para a gente. Meu irmão, quando aceitou Jesus, quando eu ligava para ele, um outro durante os 40 anos, eu dizia, eu ligo para tu, não te encontro, tá sempre na igreja. E aí foi a minha vez. Quando eu aceitei Jesus, eu nunca mais deixei de ir para a igreja. Eu sou fiel. Nos cultos, eu moro distante. Sim. Moro distante. Eu tenho um carro e moro distante. Porque foi mais uma vez, eu aceitei na Igreja Batista, mas Deus mandou ir para a Assembleia lá em Casa Amarela. E eu moro na Caxangá. E eu fiquei na Assembleia, na Casa Amarela. Sim. E aí, quando eu, nesse período todo, a pergunta que a senhora fez. Sim, em relação às experiências, né, do envolvimento da senhora na igreja, no círculo de oração. E assim que eu cheguei, meu irmão já me levou para o PROAT. Sim. Fui muito bem recebida no PROAT. Pensa esse trabalho. E já aceitei, né? Já comecei a cantar. Nem voz eu tenho, irmã, mas Deus, né? Se quando tem fôlego, cante, né? Glória. E aí eu comecei a cantar no PROAT. E depois de PROAT, eu ainda muito inquieta, eu digo, quero mais. Aí eu digo, vou entrar no círculo de oração, porque eu quero um trabalho que me ocupe cada vez mais, orando de joelho, intercedendo. Minha vontade é de orar. E eu disse, vou entrar no círculo de oração. Mas eu trabalhava e o horário era inconveniente. Não dava para eu estar nas quarta-feiras, que na época era, nas quartas. E aí eu disse, mas se Deus me aposentar, e fui para Deus de novo, me aposentar, eu vou entrar no círculo de oração. E eu dizia, irmã Sam, eu vou entrar no círculo de oração, mas só que o tempo passou e nada, mais de um ano, um processo rodando e nada. Aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou entrar no círculo de oração hoje. E tu, Senhor, me aposenta quando tu quiseres. Irmã, eu entrei no círculo de oração uma semana, na outra semana Deus mandou a ordem. Glória. E eu fui aposentada. E aí eu participo do PROAT, participo do círculo de oração, eu participo da comissão. Sim. Sou vocalista, né? Sim. Do círculo a comissão do círculo de oração. E escola bíblica. Faço curso de teologia, fiz um ano de teologia e agora estou fazendo a faculdade os 4 anos. Eita glória! Sábado, amém. Porque Deus disse, eu vou te ocupar 24 horas com a minha Bíblia, com a minha palavra. E Ele tem ocupado, eu 24 horas com a palavra dele. Usa uma irmã para dizer isso. E Ele tem me ocupado. E eu estou no curso de teologia e eu viajo e eu fui para Ibimirim, foram 400 e poucas almas. Com a Estea Deb, não é? Pela Estea Deb, e para outro antes de Ibimirim, mais 400 e poucas almas. E aí evangelizo para onde eu vou, irmã. Amém. Para onde eu vou, num posto de gasolina, é numa parada de ônibus, é na rua, é no mercado, eu tenho sempre literatura na bolsa. E onde eu vou, eu entrego a palavra e digo que Deus é grande. E quando tem oportunidade, eu falo mais. Entendeu? Amém. E quantas almas para honra e glória do Senhor. Aleluia, meu Pai. Tu sabes que tu cresça bem muito, Senhor. Glória a Deus. Bem muito. Glória a Deus. Quantas almas o Espírito Santo tem conquistado. E eu falando, a primeira alma foi na calçada, no sol pegando fogo. O rapaz tinha desviado-se, desviado de Jesus. E foi pedinte. E estava pedindo uma coisa na casa da minha irmã. E quando ele chegou para pedir, eu estava saindo. Aí eu olhei para ele, o Espírito Santo disse, prega a palavra. Preguei a palavra a ele, ele disse, eu era crente, eu deixei. Eu disse, porque se você não voltar agora? Ele se voltou, irmã. Oh, glória. Na calçada, no sol, ele se voltou, Deus batizou ele com o Espírito Santo na hora e foi embora.
que ele foi embora. Glória a Deus, irmã Juscelina. Muitas emoções no Lição de Vida de hoje, não é mesmo? E essas emoções não param por aqui. Chegou o momento da homenagem para a nossa querida convidada e nós vamos acompanhar agora juntinhos. A paz do Senhor, meus irmãos, estou aqui passando no Lição de Vidas para homenagear a minha irmã e serva do Senhor, que tem sido para nós um exemplo de vida. Por Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, ter alcançado. A minha irmã é uma pessoa maravilhosa que tem compartilhado conosco, não só nos momentos de tristeza e alegria, mas também tem sido a âncora para a nossa família. Que Deus continue lhe abençoando, minha irmã, porque você é uma pessoa especial. Beijo. Meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus, para mim é um prazer passar aqui no Lição de Vida para homenagear a minha querida irmã e amiga Juscelina. A Juscelina, que é componente do ciclo de oração ali da Comissão em Casa Amarela, e tem sido de bênção para nós. Essa serva boa e fiel, que tem uma linda história, que edifica outros e inspira outros a perseverar na oração. Glória a Deus. E eu quero, irmã Juscelina, louvar a Deus pela sua vida, como a sua dirigente, mas também como a sua amiga. A senhora tem sido de grande bênção, não só para a Igreja do Senhor, mas também para a minha família. O Senhor continue te abençoando, te fortalecendo, te acrescentando bênção sobre bênção. Deus te abençoe. Amo a senhora em Cristo Jesus. A paz do Senhor, queridos. É com imenso prazer, felicidade em estar participando desse programa Lição de Vida e falando também da minha irmã em Cristo Jesus e minha irmã de sangue também, Juscelina Miguel. Que bom estar aqui, minha irmã. Poder ter esse tempo para falar de você, para dizer o quanto você é importante para as nossas vidas, tanto para a minha vida, para a vida dos nossos irmãos, como para a minha família, meu filho e minha esposa, que você sempre tratou tão bem, com toda a atenção desse mundo. Uma serva de Deus, uma pessoa maravilhosa, assídua na igreja, atenciosa e, acima de tudo, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e continue sendo essa pessoa maravilhosa, minha irmã, que você é. Que Deus te abençoe, que com o seu testemunho você possa alcançar cada vez mais vidas para Jesus, que é o que importa. Fica com Deus, te amamos e muito feliz com tudo isso. Amém? Um beijo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bênção poder participar deste programa tão abençoado e nesta oportunidade trazer uma palavra de gratidão a Deus pela vida da nossa irmã Juscelina, serva de Deus que congrega aqui em Casa Amarela, local onde nós ajudamos o nosso pastor presidente e podemos ver de perto o que o Senhor tem feito. A irmã Juscelina tem sido uma serva de Deus, amante da palavra, amante da obra do Senhor, principalmente da evangelização, e tudo isso nós entendemos que é a gratidão do seu coração por tudo que o Senhor tem feito em sua vida, os milagres operados, o cuidado de Deus. Deus continue abençoando a senhora, irmã Juscelina, tudo aquilo que o Senhor ha preparado para a sua vida, ao seu tempo acontecerá. E nós estamos aqui orando por sua vida, para que o Senhor lhe dê graça, força, lhe sustente, lhe dê longevidade e que a senhora possa por muitos e muitos anos falar do amor de Jesus Cristo. A senhora tem sido uma bênção para toda a igreja, para mim e para a minha família. Deus continue lhe dando graça, força, que a senhora permaneça servindo com muita alegria, como tem sido até agora. Deus abençoe, fique na paz. A paz do Senhor. Venho nesse momento louvar a Deus pela vida da irmã Juscelina, conhecida como Tia Lil, minha tia. A irmã Juscelina tem sido uma serva de Deus fiel. Nós somos testemunhas de sua conversão tremenda, o Senhor operou de forma gloriosa. Somos testemunhas também do milagre de Deus na sua vida, da cura que ela recebeu da parte do Senhor. E também nós contemplamos, nós estamos sempre observando e vendo o seu desenvolvimento na obra de Deus, o seu crescimento. Tenho o prazer de servir a Deus na mesma congregação que a irmã Juscelina, e vejo, contemplo com muita alegria ela fazer a obra de Deus, sempre dedicada, sempre voluntária, abnegada em servir ao Senhor com alegria. Eu quero deixar um versículo para a senhora, Tia Lil, versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Naum, no capítulo 1 e o versículo 7,
A palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Continue servindo ao Senhor com alegria. Continue perseverando neste Deus, que muito mais o Senhor fará na sua vida. E nós estaremos aqui louvando a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho, em nome de Jesus. Fique na paz. Que linda homenagem, que momento emocionante. Nós queremos agradecer a todos que se disponibilizaram, para mandar os seus vídeos, homenageando a querida irmã Juscelina. Agradecemos a Jane Isabel, a sua irmã, a querida irmã Sâmia Santos, que é a dirigente do Círculo de Oração lá em Casa Amarela. Agradecemos ao Jairo Miguel, irmão também da irmã Juscelina, ao pastor Manassés Silva, coordenador da área 21, Deus abençoe o pastor, e ao sobrinho, que é o presbítero, só corrigindo, a área 31. O sobrinho, que é o presbítero Jordão Miguel, que é o vice-coordenador da área 31, que mandou esse versículo e prestou essa linda homenagem para a irmã Juscelina. Irmã Juscelina, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, mas eu quero muito agradecer à senhora por sua presença aqui. Sentimos a presença de Deus, glorificamos ao Senhor Jesus. Eu quero deixar o espaço para os seus agradecimentos. Glória a Deus. Agradecer a Deus, primeiro, por ter me escolhido esse dia para eu estar aqui falando um pouco dos bens que Ele fez para mim, me concedeu, e que através disso, Senhor, muitas almas sejam alcançadas. Tudo para a honra e glória do Teu nome. Ter mandado o Filho dEle para me salvar, me transformar e escrever o meu nome no livro da vida. Eu te agradeço, meu Pai. Agradecer ao pastor, presidente, por ter confiado, e por a irmã Judite, sua esposa também, que vocês chamam dela mãe, e eu queria também ter permissão de chamar minha mãe, irmã Judite, e que agradecer e dizer para eles que estão no meu joelho. Amém. Estou sempre orando por eles, para que Deus dê força, coragem para continuar nesse grande trabalho que é com o seu rebanho. Agradecer a minha família, toda a minha família, porque sem ela eu não seria ninguém, não seria nada, não teria uma família que me ouve, me escuta, e que também, quando eu falo alguma bobagem, também chama a atenção, mas eu estou sempre orientando, ajudando, fazendo o que eu posso e entregando ao Senhor o que eu não posso fazer. E eu agradeço também a vocês por estarem aqui, ter me ouvido, me escutado, ter vindo para mim, me orientado, me recebido tão bem em toda a Rede Brasil. E a igreja, que em todo culto que eu vou, todo mundo ora, todo mundo sabe da minha história, as pessoas me receberam muito bem, cada um da nossa igreja, que é na Casa Amarela especialmente, área 31. Eu mando um abraço bem grande para todas as minhas amigas, agradecer a todos esses que vieram e que se prontificaram a dar esse testemunho. Amém. E querida, fazer um pedido, irmã. Sim. Que a igreja continue orando para que o Senhor me batize com o Espírito Santo. Amém. Porque Ele sabe que esse é um dos maiores desejos da minha vida, do meu coração. Ele já me prometeu. Oh, glória. E é só aguardar que o dia que Ele quiser me batizar com o Espírito Santo, porque eu peço o batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. E eu sei que Deus vai me conceder. Glória a Deus. A gente está com um tempo bem curtinho, vou pedir para a senhora orar muito rapidinho para a gente encerrar o nosso programa de hoje com a oração. Por favor, irmã Juscelina. Deus grande, poderoso e maravilhoso, eu te agradeço, meu Pai, por este dia, Senhor, que Tu nos desse, meu Pai. Oh, Senhor, que esse momento, meu Pai, de hoje, Senhor, essa palavra que foi dada, Senhor, esse testemunho que foi alcançado, leve para bem longe, Senhor, almas sejam alcançadas, que esse é o maior objetivo, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome, salva almas, meu Pai, através desse testemunho, Senhor. É tudo que nós te pedimos. Agradeço por todos que estão aqui, pela vida de hoje e pela salvação das nossas vidas. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, que reina para sempre. Amém. Amém. Muito obrigada, irmã Juscelina. Obrigada a você que esteve conosco. Não esqueça, o Lição de Vida volta a semana que vem, se Jesus não voltar. O nosso Deus, Ele é fiel. Um abração para você.